Bom dia! Petróleo dispara, Apple e Amazon reportam resultado e tentam parar um pouquinho com a sangria de ontem no setor tech. E hoje é dia do dado mais importante da semana, que é o payroll. Primeiro, começando pelo petróleo, a gente tem o petróleo Brent subindo quase 3%, 2,70%, retomando a casa dos $74, tentando chegar ali aos $75. O que aconteceu? Primeiro, a gente teve o Irã anunciando ataque a Israel. Segundo, a gente tem a OPEP falando que talvez ela postergue o plano de aumentar a produção de petróleo, que era esperada para dezembro, por um mês ou mais. E além disso, a gente ainda teve a China, que teve PMI de manufatura, retornando a crescimento depois de bastante tempo. China é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo. Então esses três motivos fazem com que o petróleo dê uma bela de uma disparada hoje. Agora falando das Big Techs, a gente teve a Amazon reportando resultado ontem, subindo mais de 6% agora no pré-mercado nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente teve a Apple, que reportou resultado também e tá caindo um pouco mais de 1%. Ontem que a gente teve Nasdaq caindo quase 3% nos Estados Unidos, S&P caindo quase 2%, foi um dia de aversão a risco por lá. Hoje, por enquanto, a gente está um pouco mais controlado, a gente tem Nasdaq subindo 0,38, S&P subindo 0,28 no mercado futuro nos Estados Unidos. Hoje que o foco total vai ser o payroll sai às 9h30 aqui do Brasil. Payroll espera-se uma criação de 113 mil vagas de emprego versus 254 mil do ano passado. E aqui, cara, se vier um número acima desses 113 mil, pode ser que o mercado interprete que a economia está muito acelerada e que o Fed não deve continuar nesse ciclo de corte de juros tanto quanto ele espera. E isso poderia fazer a bolsa sofrer. Mas também, se vier um número abaixo do esperado ou muito abaixo do esperado, o mercado pode entrar em medo de recessão. Então, eu acho que para não ter um impacto tão grande no mercado hoje, é melhor que venha um número em linha. Além do payroll, a gente tem aqui no Brasil, e sempre o payroll vem com taxa de desemprego, também é importante ficar olhando para esses 4,1%. Além do payroll, a gente tem PMI saindo dos Estados Unidos, 10h45 e 11 horas, poços de petróleo em atividade às 2 horas da tarde. E antes disso tudo, aqui no Brasil, a gente tem produção industrial. Agora, falando de Brasil, ontem a gente teve mais um dia com um pregão negativo, o Ibovespa caiu 0,71%, a gente teve índice futuro também caindo 0,76%, obviamente, eles andam juntos. Dólar futuro voltou a subir, subiu 0,48%, TIs todos subiram ao longo da curva. Isso em mais um dia que a gente teve de ausência de qualquer novidade sobre cortes de gastos. O mercado vai continuar batendo no Brasil até que algo venha nessa linha. Mas assim, por outro lado, foi um dia de aversão a risco no mundo. Talvez a nossa bolsa estivesse tão amassada que não conseguisse cair. A gente teve quase 2% de queda no S&P, a gente teve quase 3% de queda na Nasdaq, a gente só caiu 0,75% e subiu um pouquinho no dólar. Isso muito provavelmente porque a gente está muito amassado nos últimos dias, né? Bom, mas para fechar aqui, vamos para um giro global. A gente tem Europa subindo em diversos setores, alta de 0,66 Eurostoxx 50, 0,69 Eurostoxx 600. No Japão a gente teve queda de quase 3%, isso muito por conta de tecnologia que foi levado. China a gente tem bolsas mistas. Minério de ferro, que mesmo com PMIs lá saindo positivos para a China, a gente tem uma queda agora de 1,4%, retornando à casa dos $102. Dólar DXY, que chegou a recuar dos $104, volta aqui para a casa dos $104, um dólar se mostrando forte, com valorização aqui principalmente em cima do iene japonês. Dólar contra as emergentes, ele tá misto, cai aqui contra o peso mexicano e contra o peso chileno, mas muito pouquinho, e a gente tem alta aqui contra outras moedas emergentes. E o nosso Bitcoin, que em dia de aversão a risco como ontem, voltou e tá na casa abaixo dos $70 mil, 69.500, chegou a bater quase a máxima do ano esses dias, com expectativa de vitória de Trump, mas com essa aversão a risco ele recua. E novamente, a disputa nos Estados Unidos está muito mais acirrada do que tem saído por aí, pelo menos é o que eu vejo de pessoas no mercado financeiro falando sobre o assunto. E como as eleições são na semana que vem, dia 5, é bem possível que os investidores estejam tirando um pouquinho o pé, ficando um pouquinho mais leves para essa semana. Por hoje é isso, então vamos ficar muito ligados ao payroll às 9h30 e atentos a qualquer coisa sobre política fiscal no Brasil. Um abraço, bom final de semana e até a próxima.